vocês. Bem, a aula de hoje o tema que nós vamos abordar são os estádios de Nolan. E não é um erro, é com D mesmo, de estádios de Nolan. Estádios de Nolan se refere à maturidade organizacional dos sistemas de informação. O que isso significa? À medida que foi iniciado o processo de informatização das empresas, a área de TI, mediante a implantação dos sistemas de informação, ela sofreu ou sofre evoluções. Nolan foi um pesquisador na década de 1970 que fez um estudo pegando várias empresas que estavam em seu processo de informatização. Aqui nós temos que levar alguns pontos em consideração. Primeiro, referente à questão dos sistemas de informação. Sistemas de informação dentro de uma organização, ela é uma estrutura fundamental, responsável por fornecer todas as informações para a tomada de decisão, seja desde o planejamento, seja para o fornecimento de informações para uma tomada de decisão específica em todas as áreas. Nesse caso, nós vamos ver que a área de sistemas de informação de uma organização, ela permeia todas as estruturas dentro da organização. Neste caso, vamos ver o seguinte. O ideal é que toda vez que ocorre um fato gerador dentro de uma empresa, ou seja, aquilo que precisa ser registrado, acompanhado, controlado, tá? Este fato gerador, ele deve ser registrado contendo o maior número de dados possíveis referentes àquele fato gerador. Coisa que nós já vimos lá na aula sobre dados, informação, conhecimento e características da boa informação. Bem, não adianta só coletar essa informação, ou esses dados, se esses dados não estiverem disponíveis para quem precisa. Seja para um acompanhamento de uma situação, seja para uma mudança ou correção de rumo, e assim por diante. Bem, o que nós queremos é que, no final das contas, tenhamos um sistema de informação que possa acompanhar em tempo real tudo o que esteja acontecendo dentro da organização, como também que possamos definir uma base de dados com uma série histórica suficientemente grande e antiga, ou seja, com linha de tempo bem grande, para que a gente consiga fazer análises de simulações, de cenários. Isso vai possibilitar que a tomada de decisão para cenários futuros seja muito mais simples e muito mais assertiva. Nesse caso, não se consegue um sistema de informação simplesmente instalando uma rede de computadores e deixando lá os vários computadores à disposição do pessoal. Existe toda uma jornada até que se consiga uma maturidade de toda a organização no uso dos recursos de
informação. Nolan foi um dos primeiros, ou foi o primeiro pesquisador que acompanhou esse processo da evolução dos sistemas de informação da organização e propôs várias etapas, vários estágios em que a empresa passaria no seu processo. E, inicialmente, ele definiu 4 estágios: iniciação, contágio, controle e maturidade. Então, vejam, nesse gráfico daqui, numa questão contendo tempo e uma questão contendo recursos de tecnologia. Vemos que, à medida que o tempo passa, até se atingir uma maturidade, nós vamos colocando ou gastando, né, ou investindo mais dinheiro e tecnologia. Num processo ou numa organização que se encontra no estágio de maturidade, você tem um grande aporte de recursos em sistemas de informação. Bem, em 1979, Nolan reavaliou seu trabalho e definiu mais outros níveis. Neste caso, ele definiu como 6 estágios, sendo iniciação, contágio, controle, integração, gestão de dados e maturidade. É claro que esses estágios não são estanques, os seus limites, eles não são muito bem definidos, eles permeiam entre um e outro. Considera-se aqui também que a gente deve levar em consideração que Nolan, em 1979, o nível de informática ou o acesso a equipamentos de informática era totalmente diferente do que se tem hoje. Basicamente, você tinha o que eles chamavam de computadores de grande porte, ou mainframes, né, ou mini-computadores. A época de microinformática nem havia sido começado ainda. Então, as estruturas de informática eram estruturas centralizadas, com equipes bem definidas entre analistas de sistemas, analistas de suporte, programadores, desenvolvedores, digitadores. A possibilidade de termos ou de terem terminais nos vários setores da organização ou para cada funcionário, isso era somente para empresas de grande porte ou com alta capacidade financeira. Podemos colocar aqui as empresas aéreas na época em que você tinha os terminais de embarque, em que essas empresas tinham o terminal lá de computador para fazer a marcação e acompanhamento de passagens. Bem, ele definiu basicamente 2 etapas. O que nós podemos ver no gráfico aqui é o seguinte: uma primeira etapa, uma primeira fase que está baseada em gestão de tecnologia. Então, essa gestão de tecnologia nós podemos definir como aquela etapa em que a organização investe dinheiro em desenvolvimento de sistemas e aquisição de hardware. Já uma segunda etapa se refere à gestão de recursos de informação. Podemos dizer mais ou menos o seguinte: as 3 primeiras etapas, iniciação, contágio e controle, se referem àquelas etapas em que você está
iniciando um processo de informatização, adquirindo computadores, distribuindo entre as várias unidades da empresa, colocando aqui redes de computadores e desenvolvendo sistemas. Vai chegar um ponto em que a aquisição de máquinas, máquinas e equipamentos, não se fará mais tão necessária. O que se pretende, o que se tem, é uma atualização do parque de máquinas a partir daí. O foco deixa de ser a infraestrutura e passa a ser a informação, a qualidade informacional. Então vejam o seguinte, podemos definir rapidamente as seguintes etapas. Iniciação. Baixo nível de utilização de sistemas operacionais nas áreas funcionais. Resistência dos usuários. Nessa fase aqui, de iniciação, é aquela fase em que a empresa está disponibilizando equipamentos e sistemas nos vários setores. Por que é uma resistência de usuário? Pode parecer um pouco anacrônico, mas mesmo nesse século XXI, quando você entra num processo de informatização das empresas, há um receio muito grande dos funcionários em perder o seu posto de trabalho, em ser substituído pela máquina. Este impacto, essa resistência gerada pelo usuário, é uma das coisas que nós, enquanto analistas de sistemas, devemos levar muito em consideração. Nós temos que vencer essa resistência. Então, nessa fase de iniciação, é onde você está colocando os computadores, entrando com sistemas para automatizar aquele setor, ou os vários setores, e procurando demonstrar aos usuários, porque serão aqueles que entrarão com os dados, que aquilo não gerará risco ao seu local de trabalho. Uma vez passado essa etapa, vem a etapa de contágio. O que é essa etapa de contágio? É onde há uma demanda crescente em informatização em sistemas. Todo mundo começa a demandar sistemas que seja informatizado o seu setor, e a tendência é você ter um computador por pessoa. Aqui, a organização incentiva a inovação, dá muito treinamento e disponibiliza os vários recursos. Aqui também há a parte em que você tem uma geração muito grande de relatórios para a tomada de decisão. Então, veja, a gente sai da parte, vamos colocar aqui, de computadores em que as pessoas utilizam planilhas eletrônicas para armazenar os dados e gerar relatórios, e passamos por um sistema de informações em que um sistema corporativo ou um sistema específico, por exemplo, para controlar estoque, faz todas as etapas, inclusive gera os relatórios. Aqui já começa uma democratização do acesso à informação, ainda contido em áreas setoriais. A próxima etapa que a gente vai, depois da etapa de contágio, é a etapa de controle. Muitas das empresas, eu até arrisco a dizer que a maioria das empresas acaba sendo parada ou acaba parando nessa etapa de controle. O que é essa etapa de controle? Então, veja. Iniciamos o processo de informatização, colocamos sistemas em cada um dos setores para automatizar as atividades. Chega um ponto
em que os recursos de informática acabam consumindo muito tempo e muito dinheiro. Podemos dizer o seguinte, é aquela fase em que, como a informática não é atividade fim da empresa, e sim apenas um meio para melhorar o processo de gestão, essa etapa é aquela etapa em que os recursos para a área de informática são restritos, são restringidos, focando-se principalmente agora nos resultados a serem adquiridos. Então, qualquer aquisição de novo software, mudança de plataforma, atualização de hardware, isso deve ser muito bem justificado. Por quê? Porque o foco da empresa agora é a atividade fim e o que foi considerado como investimento, já foi feito esse investimento. Então, nós temos alguns casos de eliminação de todas as impressoras jato de tinta colorida, colocar impressora em locais centralizados dentro da empresa, em que, por exemplo, o gasto de toner e papel seja controlado. Restringir o acesso à internet, porque se você deixar o acesso livre aos funcionários, a produtividade tende a cair. É muito comum nas empresas, e aqui eu faço um alerta a vocês que estão entrando agora no mercado de trabalho, quando você está trabalhando numa empresa que tem um acesso livre à internet, esse acesso à internet é para exercer as atividades da empresa. O tempo que vocês estão na empresa ou utilizando recursos da empresa pertence à empresa. Então, em horário de serviço, não se admite acessar sites de compra, Facebook, mídias sociais, tudo que não se refira ao trabalho. Por quê? Porque está competindo com a produção. Por experiência própria, todas as vezes que implementou-se, deixou disponível internet para o pessoal do desenvolvimento, caiu a produção, a produtividade em muito. O programador ficava mais tempo focado nas redes sociais e respondendo mensagens do que desenvolvendo o sistema dele. E esse é um dos problemas que se tem, né, ou que se chega na área de controle. Bem, então, nessas 3 primeiras fases, que é a gestão de tecnologia, normalmente, quem comanda a área de TI é o pessoal da área de suporte. Então, é focado basicamente na criação de infraestrutura. A fase 2, esse ponto de transição, em que sai-se da parte de gestão de tecnologia para a gestão de recursos de informação, e aqui diria que esse ponto de mudança é fundamental, e a partir daqui, que é o nosso objetivo, vem a parte de integração. A parte de integração, ela se caracteriza basicamente pela necessidade de informações corporativas. O que é isso daí? Então, veja, até a fase de controle, até o estágio de controle, nós temos todos os setores já estão informatizados, mas seus sistemas basicamente atendem às necessidades de cada um do setor. Então, aqui podemos dizer assim, setor de vendas, compras, contas a pagar, contas a receber, faturamento, controle de estoque, almoxarife e assim por diante. Então, esses sistemas são individuais e funcionam setor após setor. Ok? Mas,
para uma reunião de diretoria, em que se quer ter uma situação geral da empresa, em que você quer ter informação referente a todos os setores de forma integrada. Normalmente, esse tipo de informação não é atendida quando a empresa está nessas 3 primeiras fases, porque os sistemas foram desenvolvidos isoladamente, seja por aquisição ou seja por desenvolvimento. Quando há necessidade de informação corporativa, há necessidade de integração de todos os sistemas. E essa integração de todos os sistemas é algo muito difícil. E é uma área em que analistas de sistemas entram muito fortemente. Como é que se faz para integrar vários sistemas? Sistemas com bases de dados diferentes, linguagens diferentes, estruturas diferentes. Integrar visando que se consiga gerar informações corporativas, um relatório para a diretoria. Existem várias estratégias. Desde estratégias em que você reescreve todos os sistemas partindo numa base de dados única, ou ainda você cria plataformas de integração em que você vai alimentar esses sistemas, ou alimentar base de dados, e a partir dessas bases de dados integradas é que você gera os relatórios, chamados Data Warehouse. Então, essas estratégias que devem ser implementadas, elas custam muito dinheiro, o impacto na organização é muito grande. Por quê? É muito comum, principalmente quando você tem áreas de TI muito novas, né, ou pessoas inexperientes, em fazer uma reescrita geral de todos os sistemas, integrando todos eles num único grande sistema de informação, uma única grande base de dados. Essa etapa, normalmente, o que essas pessoas fazem, elas aproveitam o final de ano, né, as últimas semanas do ano, migram o sistema ou iniciam um novo sistema com a mudança do ano e esquecem o sistema anterior. É como se apagasse a luz do sistema anterior e começasse do zero com o novo sistema. Já se sabe que um sistema de informação, quando se desenvolve numa empresa, demora 2 anos para se estabilizar. E aqui nós temos que levar em consideração também todo o aprendizado que foi feito e a tendência de estabilidade ou de acomodação do usuário com as suas interfaces antigas. Mudou a interface para o usuário como se fosse um novo sistema, mesmo que se faça as mesmas coisas. Para entendermos essa dificuldade, não sei no caso de muitos de vocês, a questão de mudança de plataformas ou de versão do Windows XT para o Windows Vista, para o Windows 2007, para o Windows 2008, para o Windows 2010, cada mudança de interface gera como se fosse um novo aprendizado. Tanto é que tem muita gente ainda que continua usando o Windows XP ou ainda o Windows 7, que não conseguiu migrar, não conseguiu se adaptar com essas novas interfaces. Então, a parte de integração é a parte mais crítica, em que muitas empresas não conseguem passar dessa fase, não conseguem atravessar essas fases e continuam com seus sistemas antigos. O sistema bancário é o caso típico. São sistemas ainda escritos em COBOL e os sistemas não são integrados. Então, você tem um sistema de conta corrente, um sistema
de imobiliário, sistema de investimento, cada um com sistemas específicos. Quando vocês vão um gerente lá de banco pedir um empréstimo ou alguma informação, notem a quantidade de sistemas e telas que eles abrem para conseguir, por exemplo, gerar um empréstimo. Isso por quê? Porque os sistemas não conseguiram ser integrados. A empresa ou o banco não conseguiu desenvolver um sistema único. O único banco que tinha todo o sistema integrado era o Banestado, era o Banco do Estado do Paraná, que foi vendido para o Itaú. Os demais bancos, todos continuam com os sistemas legados não se comunicando. O HSBC, que já foi extinto agora, foi comprado pelo Santander, na realidade, o HSBC comprou o Bamerindos, que era um banco também paranaense, só que privado. O Banco Bamerindos tentou integrar todos os seus sistemas. Diz que gastou 400 milhões de dólares numa reescrita dos sistemas e não conseguiu fazer essa migração e voltou para os seus sistemas antigos. Tá? Então, essa necessidade de informação corporativa é o que é o que permeia, é o que gera a fase de integração. Em se conseguindo passar nessa fase de integração, ou seja, já se integrou todos os sistemas, a próxima etapa em que a organização normalmente está focada é a parte de administração de dados. Então veja como é uma questão lógica. Conseguiu-se integrar todos os sistemas, conseguiu-se atender às necessidades de informação corporativas. A partir daí, qual é o foco? Fazer com que essas informações tenham qualidade. Então, fazer com que tudo que esteja ocorrendo da empresa, todos os fatos geradores, sejam registrados com a melhor precisão possível. Lembram em características da boa informação, informações ou dados sem erros. Então, o foco da empresa é, já que eu tenho todo o meu banco de dados integrado, o que eu quero agora é que o que esteja no meu banco de dados corresponda com a realidade. Então, muitas empresas, aquelas que conseguiram passar pela fase de integração, estão na fase de administração de dados. Uma coisa importante aqui falar. Na fase de integração, quem domina a área de TI é o analista de sistema. Por quê? Porque ele vai estar desenvolvendo o sistema da empresa. O chefe da área de TI normalmente vai ser um analista de sistemas. Já na fase de administração de dados, quem comanda a área de TI é o DBA, o administrador de banco de dados. É com base no banco de dados que qualquer nova implementação, qualquer novo módulo a ser desenvolvido parte-se daqui, do banco de dados. Então, pergunte-se ao administrador de banco de dados. Preciso fazer um determinado módulo de um sistema. São esses os dados que eu preciso. O que eu tenho na minha base de dados e como eu vou modelar isso daí. Então, o administrador de banco de dados vai integrar esses novos dados à base de dados, vai modelar isso daí e vai disponibilizar essa estrutura ao analista de sistemas. E a partir daí, o analista de sistemas vai desenvolver o novo módulo. Bem, e a última fase é a fase de maturidade. O que é essa fase de maturidade? A fase de maturidade é quando todos os funcionários da empresa, em todos os níveis,
tem tem a noção, né, a consciência da importância do sistema de informação na empresa, da importância de entrar corretamente com os dados, da importância da utilização correta dos recursos de informação. Aqui, nesse ponto, a informação é considerada como um ativo da empresa. Ela é tão importante quanto o prédio que essa empresa está sediado. Então, veja, normalmente no caso de maturidade, você já tem uma base de dados histórica de 5, 10, 20 anos com todas as transações da empresa. Quem gerencia ou quem define a área de TI, os rumos da área de TI, já não é mais o analista de sistemas ou DBA, mas sim, normalmente, um conjunto de usuários corporativos e que vai dizer quais são os rumos da área de TI. E como que fica o gerente da área de TI? Ele fica como um assessor técnico, e que vai definir orçamentos, tempo, prazo, viabilidade econômica das definições que foram definidas por esse comitê. Pouquíssimas são as empresas que estão no estágio de maturidade. Só para vocês terem uma ideia, eu diria que cerca de 60% das empresas estão na fase de controle e uns 20% estão na fase de administração de dados, ou seja, já passaram pela fase de integração. E provavelmente 1% esteja na fase de maturidade. Bem, esses estágios de Nolan, parece ser algo muito teórico, mas vamos dar uma visão bem prática disso daí. Vocês que estão estagiando ou vão começar a vida na área de TI, ou que já estejam dentro de uma empresa como um funcionário, sempre tenham em mente que vocês devem pensar como chefe, né? Sempre ter uma visão estratégica de planejamento. Se vocês tiverem ou conseguirem tipificar em que estágio está a empresa que vocês estão trabalhando e vocês souberem quais são essa sequência de estágios, ou seja, qual é o próximo passo que essa empresa terá que dar na área de TI, vocês já poderão tomar ações ou sugerir ações para esse novo passo, né, para esse novo estágio. Então, empresas que estão na parte de contágio, que estão adquirindo sistemas isolados de controle de estoque, por exemplo, de almoxarife, vocês já podem sugerir que seja comprada uma solução única de ERP, já permitindo que se pule a fase de integração. Ou se esteja na fase de controle, que já se propõe o desenvolvimento de plataformas que integrem todos os serviços de informação, gerando relatórios. Isso vai chamar a atenção de vocês, né, ou sobre vocês, que vocês têm uma visão estratégica e não somente uma visão operacional. Ok? Bem, na próxima aula, nós falaremos sobre uma das estratégias de integrar sistemas de informação, que é a abordagem de banco de dados. Eu vou agora encerrar a gravação e abrir para perguntas.